Ácidos inorgânicos são algumas substâncias que possuem características e propriedades em comum, e é isso que veremos a seguir, lembrando que todo o trabalho é baseado na teoria de Arrhenius. Bom, primeiramente podemos citar que todos os ácidos têm na extrema esquerda de sua forma o H, que é o hidrogênio. Quando colocados um ácido em solução aquosa, é liberado o cátion H+. Um exemplo disso é o elemento HCl, que é o ácido clorídrico. Quando ele é colocado em solução aquosa, ele vai liberar o H+ e o Cl-. Como o ácido é um composto molecular, ele não apresenta íons na sua constituição. Entretanto, quando esse composto é colocado em contato com as moléculas de água, com a ocorrência de ionização, o hidrogênio presente no ácido é separado do restante dos átomos presentes na estrutura. Assim, um ácido é formado por ligações covalentes, ou seja, todos os ácidos compartilham elétrons a fim de ficarem estáveis. Outra característica que não é de todos os ácidos e que é grande parte dos ácidos são tóxicos e corrosivos. Quando há presença de um oxigênio num elemento, estamos tratando de um oxiácido, se não encontramos um hidrácido. Outra classificação é baseada no número de H+, liberados pelo ácido, que segue o mesmo raciocínio das bases. Se for o caso de surgir apenas um cátion H+ na ionização, temos um monoácido. Diácido, se for o caso de 2, triácido, se for 3, e tetrácido, se surgirem 4 ou mais, respectivamente. Cuidado aí para não confundir. HNO3, onde temos o ácido com nitrogênio e oxigenado, você tem o ácido nítrico, H3PO4. P, temos aqui então o fósforo, então ficará ácido fosfórico. Para terminar, HClO3, não vai confundir, é o ácido clórico. Só toma um certo cuidado porque nós temos algumas outras nomenclaturas derivadas do principal oxiácido. Eu peguei como exemplo aqui os ácidos com cloro, né? O principal é esse camarada, o HClO3, que você conheceu como ácido clórico. A partir dele, turma, se você observar muito bem, eu consigo aumentar a quantidade de oxigênio ou então fazer a retirada de oxigênio. A nomenclatura, evidentemente, vai mudar um pouquinho. Pero olha só, quando eu adiciono um oxigênio a mais, se ele é mais do que o ácido, então eu vou chamá-lo de perácido. A terminação continua sendo ico. Naquele caso, eu vou chamar de ácido perclórico. Olha lá, perclórico. Pois muito bem.
quando eu vou retirando os átomos de oxigênio, a terminação ico muda, agora vai para oso, né? Então eu tenho o HCl2, o ácido cloroso aqui nesse caso, né? Olha lá, mudou de ico, foi para oso quando eu retirei um oxigênio. Eu vou retirar o segundo oxigênio, fiquei com HClO. Então eu tenho nesse caso um ácido menor do que o ácido oso, então vou chamá-lo de hipo, né? Nesse caso eu tenho o ácido hipocloroso lá, olha lá, ácido hipocloroso nesse caso. Tudo bem? Então é a regra que a gente chama do perico-ico-oso hiposo, né? Então guarda muito bem esse exemplo com o ácido com cloro, né, que é realmente o que mais aparece. Então tem lá, perclórico, HClO4, clórico, HClO3, esse é o principal da lista aqui, né? HClO2 eu tenho o ácido cloroso e o HClO, o ácido hipocloroso nesse caso, né? Perceba que eu posso ter algumas substituições também. Eu posso substituir o cloro dessa fórmula e colocar, por exemplo, o bromo, Br. Então eu teria HBrO3, que seria o ácido brômico. Então eu poderia também ter ácido perbrômico, bromoso e hipobromoso. Sim. Eu posso substituir também nessa fórmula, por exemplo, o cloro por iodo, né? Tem o iodo aí, posso fazer essa substituição, né? Entre o átomo de cloro, dessa forma, vai ficar basicamente a mesma, só que com iodo. Seria HiO3, então teria o ácido iódico. Como é que seria o outro? HiO4, periódico, né? HiO2, né? Iodoso e HiO, hipoiodoso, certo? Galera, vamos começar com o ácido clorídrico, o HCl. O ácido impuro é vendido no comércio com o nome ácido muriático. Então, o ácido clorídrico impuro, vulgarmente, ele é o quê? Chamado de ácido muriático no cotidiano. E esse ácido muriático ele é usado para limpezas, tá bom? Então, as pessoas que fazem limpeza na sua casa, provavelmente elas já compraram várias vezes o ácido muriático. Como você pode ver ali, aquela mulher limpando o chão. É encontrado também no suco gástrico do estômago. O ácido muriático, ele é um dos ácidos do suco gástrico. E o que acontece? Quando a gente come, quando chega no estômago o alimento, o ácido clorídrico ele é secretado e vai ajudar o quê? Você na digestão, tá? Ele é um reagente muito utilizado na indústria do laboratório, para quem vai fazer alguma área a fim de química, você vai trabalhar muito com ácido clorídrico, tá? Em várias sínteses, várias reações químicas. Ele é usado na limpeza também de edifício após a sua caiação, ou seja, a pintura a cal, para remover respingo de cal. Ele também é usado na limpeza de superfícies metálicas, antes da soldagem do respectivo metal. Então, essas são algumas das várias aplicabilidades do ácido clorídrico. Ácido carbônico, H2CO3, ele está presente nas águas minerais gasificadas, então quando você compra aquela água mineral lá, há gás carbônico ali dentro. E nos refrigerantes, basicamente o refrigerante possui o ácido carbônico na sua estrutura, onde você pega ali como está na equação o gás carbônico, mais a água vai formar o ácido carbônico, tá bom? Ele, galera, é o ácido da chuva ácida em ambiente não poluído na ausência de raios e relâmpagos. Como a gente costuma dizer, toda chuva é ácida. Agora, quando a gente fala chuva ácida, a gente está falando mais da chuva poluída. Mas a chuva em si ela é ácida, porque a chuva ela tem dentro da sua estrutura o ácido carbônico. Só que ele é um ácido fraco, mas ele é um ácido. Então toda chuva é ácida. Tudo bem? Agora quando você falar chuva ácida, geralmente por aí, você vai estar falando da chuva da chuva poluída, desculpa. Então a chuva não poluída, ela apresenta o ácido carbônico na sua estrutura. Tá bom, galera? Então uma aplicabilidade também que sempre cai em questão. Outro ácido, galera, é o ácido cianítrico, o HCN. Ele é um ácido extremamente tóxico, não deve se aproximar muito dele, tá bom? E o HCN gasoso, ele foi o gás utilizado naquelas câmaras de gás usadas na execução da pena de morte, principalmente do grupo judeus, né? Os judeus foram muito mortos pelo nazista usando câmaras de gás. Na Primeira Guerra Mundial também aconteceu isso. Em alguns países onde há pena de morte, alguns indivíduos são mortos pelo HCN gasoso. Então é uma das aplicabilidades desse ácido aí, tá bom? Tanto ele dissolvido quanto ele no estado gasoso. Temos também o ácido fluorídrico, tá, cara? O HF. Ele é um líquido incolor, extremamente fumegante, ou seja, quando você abrir o frasco, você vai ver fumaça saindo dele, dá até medo quando você vai trabalhar com esse ácido. Ele é altamente corrosivo para a pele, então você deve sempre, quando estiver manuseando ele em laboratório, utilizar luvas, tá bom, galera? Seu ponto de ebulição é superior aos demais ácidos halogênicos, devido à formação de forte ligação de hidrogênio, dando-lhe a seguinte estrutura. Então, galera, o ponto de ebulição do ácido fluorídrico ele é grande porque a força de interação entre as moléculas dele é a ligação de hidrogênio, o ponto de hidrogênio. Eu falei para vocês, ela é o tipo de força intermolecular mais forte que existe. Então, para quebrar ela é necessário gastar muita energia. Aí, com isso, a temperatura é muito alta, tá bom? Tem característica de corroer o vidro e por isso não pode ser guardado em frasco desse material. Geralmente usa-se frasco de poliestileno. Então, a HF, pessoal, se ele for jogado dentro de um vidro, ele vai corroer o vidro, mas engraçado, ele corrói o vidro, mas ele não corrói o plástico. Entendeu? Olha só que situação engraçada. É uma coisa interessante, né? É uma característica dele. Mas usaram essa característica dele para o bem. Como eu não posso guardar o HF em vidro, eu posso o quê? Fazer arte com ele. Ele é usado para gravar sobre vidro. E agora, galera, o ácido nítrico, o HNO3, é o ácido mais fabricado e consumido na indústria atrás do ácido sulfúrico. Então, abaixo do ácido sulfúrico, galera,
Não existe um ácido mais utilizado que o ácido nítrico, tá bom? Ele é um ácido muito importante. O seu maior consumo é na fabricação de explosivo. Então, a dinamite, que é a nitroglicerina, a trinitrotolueno, que é o TNT, a trinitrocelulose, que é o algodão à pólvora, o ácido pítrico e picato de amônio, todos eles são feitos com a ajuda do ácido nítrico. Então, se você quiser acabar com tudo, utiliza o ácido nítrico, tá? Ele é utilizado principalmente para produzir explosivos. Ele também é encontrado na chuva ácida, tá bom? Quando é acompanhado de raios ou em ambientes poluídos, formado pela reação entre óxidos de nitrogênio e a água da atmosfera. E o último ácido, galera, o que tem a maior aplicabilidade dentro do estudo de química é o ácido sulfúrico, tá bom? O H2SO4. Ele é o ácido mais importante da indústria no laboratório, tá bom? Acima dele não existe um ácido que tenha uma aplicabilidade tão grande. O maior consumo de ácido fúrico é na fabricação de fertilizantes, tais como superfosfato, sulfato de amônio. Então, os fertilizantes que são muito utilizados aí largamente são feitos com o auxílio do ácido sulfúrico. É o ácido dos acumuladores de chumbo, ou seja, as baterias usadas nos automóveis. Então, as baterias que estão dentro dos automóveis utilizam ácido sulfúrico. É consumido em enormes quantidades em inúmeros processos industriais, tais como o processo de indústrias petroquímicas, fabricação de papel e corante. Outras aplicabilidades do ácido sulfúrico, ainda tem mais. O ácido sulfúrico concentrado é um dos desidratantes mais energéticos. Assim ele carboniza os hidratos de amônio, como açúcar, amido, celulose. Tudo bem? Então ele tem a capacidade de desidratar. O que significa isso, cara? Se você quiser tirar a água de alguma coisa, joga ácido sulfúrico em cima. Então quando você joga, por exemplo, nessa equação, água sobre o açúcar, se você joga o ácido sulfúrico sobre o açúcar vai desidratar. Ou seja, vai perder todas as moléculas de água que ele tem. Isso também vai servir para o amido, para a celulose. Então ele tem essa capacidade de tirar a água de algumas estruturas, tá bom? O ácido sulfúrico também destrói o papel, o tecido do algodão, a madeira, o açúcar e outros materiais devido à sua ação desidratante. Então, galera, essa ação desidratante dele faz ele acabar com o papel, com o algodão, com a madeira, o açúcar, o amido, a celulose e assim vai. Então, ele é um ácido assim extremamente perigoso, tá bom? Deve se tomar cuidado. Mais coisas sobre o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico concentrado tem ação corrosiva sobre os tecidos do organismo vivo, devido à sua ação de desidratação, tá bom? Ele produz sérias queimaduras na pele. Então, galera, o ácido sulfúrico, devido a ter essa ação de desidratação, uma das coisas que ele consegue o quê? Danificar é a pele do ser humano. Então, quando você estiver trabalhando no laboratório, sempre esteja bem equipado, porque o ácido sulfúrico é extremamente perigoso para nós, tá bom? E também, galera, assim como o ácido nítrico, o ácido sulfúrico é um dos componentes da chuva ácida, tá bom? Então, quando você tem uma chuva que está poluída, uma das coisas que faz o pH da chuva cair ainda mais é o ácido sulfúrico, com também o ácido nítrico. Então, são os dois ácidos que tornam o pH da água da chuva mais baixo, o que a gente chama de hoje de chuva ácida, tá bom? Então, galera, é isso. Temos aí os principais ácidos. Um forte abraço a todos e até mais.